Olá, eu sou Maíli Mesquita, esse é o Devocional do Temor e Tremor. Hoje nós vamos tratar sobre o capítulo 6, do versículo 25 até o 34, exatamente, sobre as preocupações da vida, mas em específico sobre ansiedade. Então, eu espero você pegar a sua Bíblia, sentar aí bonitinho, que a gente vai começar o nosso devocional. Vamos orar. Pai, eu oro por aqueles que me deste e em mim creram, que em teu nome sejam protegidos e que sejam unidos como nós. Pai eterno, muito obrigada, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é santo e que nós necessitamos e carecemos da tua ajuda, ó Pai, diariamente, para podermos, ó Deus, superar as adversidades da vida, para não andarmos ansiosos, Senhor, confiando sempre no Senhor, que o Senhor tem o melhor, que cuida, Pai, de cada detalhe da nossa vida, em cada área da vida, Pai Santo. Obrigada pelo teu Santo Espírito, que intercede por nós junto ao Pai. Obrigada, Senhor, por tamanha graça e misericórdia derramada todos os dias. Nos ajuda, ó Pai, a caminhar e a obedecer as tuas palavras, em nome de Jesus. Amém. Então vamos à nossa leitura. A leitura de hoje se encontra em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34. A leitura de hoje, ela complementa aquilo que foi falado pelo Evaí ontem, sobre servir aos dois senhores. Assim diz. O título dessa leitura é o seguinte: As preocupações da vida. Essa mesma leitura você pode encontrar em Lucas, capítulo 12, do versículo 22 ao 31. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos então à nossa meditação. Todo esse texto fala sobre as preocupações da vida, sobre a ansiedade. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz uma construção de pensamento durante todo o capítulo. Ele vem construindo acerca do coração, de qual o Senhor está entronizado em nosso coração, no coração dos seus discípulos. E então ele termina dando mais um exemplo prático para a nossa vida, como nós temos falado em todo o Sermão da Montanha, sempre voltado para a praticidade, para o cotidiano. Então o Senhor coloca então em xeque agora a ansiedade, as preocupações cotidianas. Depois de uma análise sobre quem é que você serve, para onde seus olhos estão voltados, qual é o seu tesouro, então o Senhor termina o capítulo 6, no caso aqui, essa parte do sermão, fazendo então uma análise prática do nosso cotidiano, do cotidiano do discípulo. Então, do versículo 25 até o 34, você vai ter o Senhor confrontando as necessidades do cotidiano. Ele fala sobre comer e beber, sobre vestir, mas então ele vai sempre mais além, mais a fundo. Então, nós temos aqui o Senhor falando aos seus discípulos, então, analisando quais são as suas ansiedades, as suas preocupações. Então, ele começa dizendo, portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, beber, nem com o seu próprio corpo. Ele acabou de falar sobre os dois senhores. Ele já está falando o seguinte, qual é o Senhor da vida de vocês? Em qual reino vocês estão? Sempre lembre disso ao ler o Sermão da Montanha, que ele está falando de um reino onde o nosso Senhor Jesus Cristo, é o rei. Então, quando ele fala aqui, ele
fala sobre os dois senhores, ele está confrontando você. Você serve a mim como discípulo, você está submetido à minha autoridade, ou você está submetido a uma outra autoridade? Você está dentro do meu reino, mas você obedece a um outro rei que está fora, longe do meu reino, que não tem nada a ver com o meu reino. Então, quando ele começa a falar no 25 sobre as preocupações da vida, ele está completando aquilo que ele acabou de falar no 24 sobre os dois senhores, sobre o desejar e o querer algo material, a mamon, que pode ser não só a questão financeira, como bem o Evaí ressaltou, mas também pode ser outro Deus que ocupa o seu coração. E aqui ele deixa isso bem claro, quando ele começa, olha, não se preocupem com a sua própria vida. Não se preocupe que nesse reino em que vocês estão, onde eu sou o Senhor, eu cuido de você. Eu tenho toda a provisão, eu sou o Deus da provisão, seja para comer, beber ou vestir. E até mesmo para outra área da sua vida, eu irei cobrir e providenciar. Então, nós temos aqui algo muito prático para nós que sofremos de ansiedade. Eu digo nós porque eu sofri muito tempo de ansiedade e esse texto me trouxe muita luz. Ele e Filipenses 4, do versículo 6 ao versículo 7, sobre lançar em Deus todas as nossas ansiedades, todos os nossos anseios e preocupações, todas as nossas frustrações. E foi esse texto e o texto de Filipenses que me ajudou a entender que o Senhor é Deus provedor, que aquilo que lá no Salmo 23, Davi fala sobre o Senhor ser meu pastor e nada me faltará, ou de nada sentirei falta, é uma verdade tão profunda, mas que o nosso coração idólatra e pecaminoso não consegue enxergar verdadeiramente, porque ele está muito mais preocupado e está muito mais ligado com outro reino, um reino do material, um reino do superficial, um reino futuro, mas que onde eu possa controlar, do que no reino em que Deus é Senhor e soberano, no reino real, né? O de verdade, onde Deus é soberano, um reino onde eu e as minhas emoções e até mesmo a minha força não tem nenhuma serventia, porque ela não consegue fazer nada, você não consegue fazer nada pelas suas próprias forças. O Senhor é quem o faz. E assim esse texto mostra isso, associado então a Filipenses e também ao Salmo 23. Então nós temos aqui nos nossos versículos as seguintes implicações e verdades que nós precisamos retirar. Se você já passou por ansiedade, já sabe como é algo que nos sufoca. E isso está muito ligado aonde nós estamos confiando. Nós estamos confiando em quem? Nas nossas próprias forças? Nós estamos confiando no Senhor? Ou em outras pessoas, ou no nosso dinheiro? Ou no dinheiro que nós venhamos a ganhar, ou de alguém que tenha muito dinheiro? Na religião? Onde está a nossa confiança? Então, ele começa dizendo, portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Ele coloca esse peso na balança, que nós estamos preocupados com o que comer e beber e vestir, mas há algo mais primordial. E ele vai caminhando justamente para esse primordial, para aquilo que é principal nas nossas vidas, até desembocar ao reino dos céus, que é o reino do Senhor e a sua justiça, né? Que ele termina, então, essa parte. Então, ele continua dizendo, observem as aves do céu. Então, ele faz agora uma comparação. Olha, as aves do céu e as ervas, né? No caso, as flores do campo também. Ele vai trazer essas duas figuras para que nós possamos entender o quão elas são frágeis e pequenas e são cuidadas pelo Senhor em cada mínimo detalhe. E não seríamos nós, a coroa da criação, chamados, né, a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, da Trindade. Seríamos não nós também cuidados com maior cuidado e delicadeza em cada detalhe, receber de Deus essa providência? Será que não? Então ele fala o seguinte, observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, então aqui ele já começa no outro versículo, quem de vocês pode, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aqui nós temos então já uma outra perspectiva, você está confrontando então a você que é tão ansioso, você que tanto se preocupa com o futuro, amanhã eu tenho que fazer isso, isso e isso. Eu não estou falando que você não deve se programar, isso é uma questão. A questão é que o ansioso ele não só se programa, ele sofre por antecipação. Ele se sufoca com algo que ainda nem aconteceu. Ou então alguém que quer porque quer ter alguma coisa, por ambição, mas ele não consegue, ele quer ter controle, na verdade, de toda a situação.
nada pode acontecer sem o bedelho dele, sem ele dar o pitaco dele, ou então sem ele estar no meio. Uma pessoa controladora, ela também é muito ansiosa. Então nós vemos aqui o Senhor dizendo o seguinte, olha, quem é que de vocês que por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nós não podemos, meus amados, nós não podemos acrescentar. O dia tem 24 horas, você não pode inventar a 25ª hora. Você não pode dizer assim, não, eu vou inventar. O tempo lhe consome. Você não é senhor do seu tempo. O tempo domina você. Você pode remir o tempo, você pode aproveitar o tempo que tem, separá-lo, organizá-lo, mas acrescentar, ou mesmo dizer, eu vou viver até tantos anos, você não pode fazer isso. E mesmo que você se programe, que você não acredite em algo determinado, mesmo que você não acredite que o Senhor reina soberano até mesmo na morte e na vida, você não pode dizer isso, eu vou morrer com 80 anos, eu vou morrer com tantos anos. Você não pode nem acrescentar, nem retirar. Tudo está determinado pelo Senhor, o Deus soberano, o rei deste reino aqui, deste reino celestial e invisível. Então ele continua dizendo, você não pode fazer isso. Então por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu tempo, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Nós vemos aqui o Senhor Jesus, então, completando esse exemplo, né, com as pequenas coisas, esse modelo com as pequenas coisas da terra. Ele falou, então, das aves e agora ele fala, então, dos lírios, falando que nem mesmo Salomão, ou seja, nem mesmo o rei cheio de mais esplendor de Israel, que foi Salomão, que todos os judeus conhecem, ele se vestiu como o Senhor tem vestido os lírios do campo. Então, o que o Senhor Jesus está querendo falar é o seguinte, olha, nem mesmo um rei mais poderoso pode cuidar de si como eu cuido das minhas criaturas. E eu concedi a Salomão também essa glória, essa sabedoria e essa beleza, assim como eu concedo às ervas do campo, assim como eu concedo aos lírios. Eu iria não conceder o mesmo cuidado, beleza e providência diária, ou seja, assim como eles têm a sua provisão e o cuidado do Senhor, toda a criação que está sustentada nas mãos de um Deus Criador, todo cheio de bondade, santidade, justiça, e é providenciador, seria ele também não nosso providenciador, o nosso pastor? Seria ele também não o nosso Senhor soberano e Rei, que cuida também em majestade e nos concede tamanhas bênçãos todos os dias, onde a sua misericórdia se renova a cada manhã? Então ele continua. E note então o finalzinho do versículo que diz assim, não vestirá mais a vocês homens de pequena fé? Então agora ele liga então a fé. Eu comecei esse podcast, esse áudio aqui, falando sobre a confiança, onde está a nossa confiança. E é justamente o cerne desse texto. Ele fala, onde está a sua confiança? Homens de pequena fé. Você não tem fé que sou eu que sustento o universo com a palma da minha mão? Não foi pela minha palavra que as coisas se fizeram? Eu iria criar algo que eu não sustentasse? Onde está a sua fé? Homens de pequena fé, vocês não sabem que eu cuido? Ele não trabalha desde o início dos tempos e continua trabalhando pelo seu povo e sustentando. Então, quando nós desconfiamos que o Senhor, aliás, quando nós não confiamos no Senhor, nós desconfiamos dele. Quando você deposita a sua confiança no que você pode programar para fazer, sem que o Senhor dê o aval, ou sem se preocupar com o que o Senhor pensa, quando nós planejamos algo, ou ficamos ansiosos, perdemos as nossas noites de sono, pensando naquilo que poderia vir a acontecer, é como nós estivéssemos emitindo uma mensagem para o Senhor, e nós estamos dizendo, eu não confio que o Senhor é providenciador e que sustenta a sua criação e não se importa comigo. É isso que você está falando para o Senhor. E então, a ansiedade em si, ela não é o pecado. O pecado é a idolatria. Onde está a sua confiança? Algo está recebendo essa adoração e essa confiança que não é o Senhor. Homens de pequena fé, ou então de fé desvirtuada, está olhando para um outro alvo. A ansiedade, ela gera isso, ela é uma mentira, porque ela está, com certeza, ligada a um Deus, a algum objeto, a alguma coisa, a um outro Deus que não é o Deus verdadeiro. Então, se não é o Deus verdadeiro, é o Deus de mentira.
o que nós criamos com as nossas mãos ou com as nossas mentes. Então, quando nós depositamos nossa fé em algo que é mentira, isso vai se reverter em mentira e sufoco. A ansiedade é isso, e eu digo isso com propriedade, porque eu passei por isso. E às vezes ela quer voltar a mentir para mim. Eu estou confiando naquilo que eu estou falando, e não naquilo que a palavra de Deus diz, que Ele é o meu pastor e que nada me faltará, porque Ele é pastor. Então, nós temos aqui, Ele falando homens de pequena fé. Eu quero que você avalie o seu coração agora, assim como eu tenho me avaliado também. Onde está a sua confiança? Então, ele prossegue, então. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber. Não se preocupe com isso. Ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, né? Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Ou seja, esse pastor, esse pai, ele sabe exatamente do que vocês precisam. Não precisa correr atrás de nada. Como se alguém, Deus não estava vendo o que eu preciso comer, eu preciso ir atrás, porque Ele não sabe ainda o que eu quero comer. Não, Ele já sabe. Até quando, ou seja, as nossas orações são atendidas porque é gerado do próprio Senhor, Ele que intercede por nós. E aquelas que não são atendidas, nós temos que entender que não é para manipulação a oração. Pelo contrário, ela tem que nascer de um coração que entende a vontade do Senhor e ora conforme a vontade do Senhor. Nós vimos isso no início do capítulo 6, que nós falamos sobre pedir, né, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Então, quando nós oramos, e aqui ele está falando também sobre isso, encerrando essa temática, olha, Ele sabe do que vocês precisam. Não se preocupe quando orarem, orem também de acordo com a vontade dEle. E aí ele passa, então, para o principal, ele fala, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então ele fala, né, no 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é primordial, isso é principal. Então, olha, deixem de se preocupar com coisas secundárias. Então ele está falando agora algo prático, olha. Então, parem de se preocupar com isso e agora passem a buscar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Passem então a viver sobre o meu domínio, sobre o meu senhorio. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busquem então a ter mais comunhão comigo para saber o que eu realmente gosto, o que vocês precisam em mim. As pessoas às vezes confundem esse texto em trabalhar na obra. E não é, às vezes você está muito atarefado na obra de Deus, mas não tem comunhão com Ele. E não é isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é se submeter a Ele primeiramente, ter comunhão com Ele primeiramente. E isso é através, sim, da palavra, da oração e também da comunhão com os irmãos. Não há reino só você sozinho. Não. É preciso que você viva em um reino onde há comunhão, onde Deus é soberano, é o cabeça, Cristo é o cabeça, mas há um povo que vive sob esse domínio e esse senhorio. Então ele continua dizendo, portanto, não se preocupem com o amanhã, não se preocupe com o amanhã. Deixe. Por quê? Porque cada dia trará as suas próprias preocupações. Você está vivendo a preocupação de hoje, de amanhã e depois de amanhã. Você está acumulando preocupação para você. Você não precisa passar por isso. O Senhor é Deus hoje. É Deus hoje, Ele ainda é Deus ontem, é Deus hoje e será Deus amanhã. Ele já é Deus amanhã. Então, acorde lembrando, cada dia o seu mal. Você não precisa viver a preocupação do dia seguinte. Apenas aproveite um instante com o Senhor hoje e amanhã Ele estará com você também, reinando soberano. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, eu quero te pedir, ó Deus, por cada ouvinte, para aqueles que têm ansiedade, para aqueles que já passaram por aquilo que eu passei, meu Pai, e que ainda sofrem com alguns resquícios, que o Senhor esteja com essas pessoas, meu Pai. Que essa palavra encontre, ó Deus, um solo fértil e que o Senhor, o nosso pastor, cuide de cada um desses ouvintes, meu Pai. Cuide do meu coração, do coração de cada um nesse momento de pandemia, de quarentena em que nós estamos isolados, onde a ansiedade vem mentir ao nosso ouvido, ó Deus, e ao nosso coração. Derruba, ó Deus, os nossos ídolos. Tira, ó Deus, o pedestal, o altar que nós colocamos aqui e coloca uma fé verdadeira, onde nós confiamos que o Senhor é provedor de todas as coisas. Pai Santo, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Pai, te peço, santifique o